Olá, sejam muito bem-vindos ao canal A Palavra Pura. Eu sou Isabela Carini e aqui fazemos a leitura da Palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aí o mês de janeiro lendo o livro de Gênesis. Se você não leu os vídeos anteriores, não viu conosco, 18 e 19, lemos aí a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, vamos continuar a peregrinação de Abraão. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma ótima leitura e que essa palavra entre nos nossos corações. Diz assim o 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também a uma nação justa? Não, me disse ele, ela é minha irmã. E ele também disse: ele é meu irmão. E ela também disse: ele é meu irmão. Então, aqui Abimeleque está conversando com Deus, dizendo que Abraão disse que ela era irmã e ela confirmou dizendo que eles eram irmãos. Integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz. E Deus disse a Abimeleque em um sonho: sim, eu sei o que fizeste na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem a sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os servos e contou todas essas coisas em seus ouvidos, que tinha ouvido nos seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nós fizemos, o que tu fizeste, o que nos fizestes, e em que eu te ofendi, para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado. Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está naquele lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, ela é filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa do meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade, que tu se mostras em um lugar onde chegamos, dirás de mim, ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a ela, Sara, ele disse: eis que eu te dei o teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi preterida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara, como ele tinha falado. Sara concebeu e gerou um filho, e de Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido que Deus lhe falara.
E Abraão chamou o nome do seu filho que nasceu, que Sara concebeu, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 anos de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era de idade de 100 anos, quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que me ouvirem irão rir comigo. E ela disse: Quem diria, Abraão, que Sara, tua mulher, daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete, uma festa, no dia que ele foi desmamado. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombava de Isaque. Por isso, ela disse a Abraão: Lança fora esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho, Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não haja isso grave não seja isso grave à tua vista. Em tudo que Sara, tua esposa, disser, dá ouvidos a ela, porque em Isaque será chamado a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele também é a sua semente. Abraão se levantou cedo de manhã, tomou pão, um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e ao filho a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre ficou consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos e fez sentar-se em frente a ele, uma distância como um tiro de arco. Pois ela disse: Que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente a ele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhes os olhos, e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão do chefe do seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus está contigo em tudo que tu fazes. Por isso agora jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com o meu filho, nem com o filho de meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo, para que a terra na qual peregrinaste. Então Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado dele violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser agora, hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. Abraão pôs à porta 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: O que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim, que eu cavei este poço.
Por isso chamou aquele poço, aquele lugar, Betsaiba, porque ambos juraram ali. Assim eles fizeram um pacto em Betsaiba. Então levantaram-se Abimeleque e ficou o capitão-chefe do seu exército. E eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Betsaiba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Já terminamos. Pronto. Terminamos hoje, então, capítulo 20 e 21. E amanhã continuamos falando ainda sobre Abraão. Nós vamos falar sobre Abraão em muitos livros. Até começar a falar depois sobre Jacó. Não, Isaac, depois Jacó. E depois José do Egito. Aí a gente termina e vai para o próximo livro, que é Êxodo. Que Deus te abençoe, te guarde. Obrigada por você estar aqui comigo nessa leitura. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito. E encontro você no próximo vídeo.